E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão aqui escutando essa mensagem. Eu tenho certeza que vai edificar a vida de vocês. Então, envie essa mensagem para os seus amigos, para os seus colegas, para que eles também possam ser abençoados. Então, vamos lá. Hoje eu quero falar com vocês sobre decisões. Tomar decisões, deixar que Deus tome as nossas decisões. E eu quero ler com vocês João 3, versículo 30. A Bíblia fala assim: Ele tem que ficar cada vez mais importante e eu menos importante. Aquele famoso versículo, né? Que ele cresça e eu diminua. O que me levou a trazer essa mensagem foi algo bem engraçado até. Eu tava de manhã aqui na minha casa, fui tomar um Danone com granola. E a hora que eu coloquei a granola no potinho do Danone, eu coloquei muita granola. E aí eu fui misturar e aí o Danone saiu, caiu pra fora, começou a transbordar. E aí veio uma frase, uma lei da física na minha cabeça: dois corpos não ocupam o mesmo espaço. E aí eu fiquei pensando, nossa, por que isso veio pra mim, né, na minha cabeça, assim? E aí eu peguei e fui fazer as minhas coisas, né? E aí Deus falou assim pra mim, ó: porque não tem como eu agir na sua vida sem que você tire a sua mão. Não tem como eu colocar a minha mão sobre os teus sonhos, sobre os teus desejos, se você ainda tá com a sua mão lá, fazendo do seu jeito. Não tem como você viver a minha vontade, fazendo as coisas do seu jeito, não deixando que eu faça. Sabe, não tem como Deus agir na nossa vida se nós ainda estamos tomando as nossas decisões sem deixar que Ele tome. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço, duas pessoas não podem tomar uma decisão por uma pessoa. Ou é Deus quem vai tomar as decisões nas nossas vidas, ou somos nós quem vamos decidir por nós mesmos. Porque não tem como Deus e eu decidir por mim. É uma decisão. A Bíblia fala que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E nós temos que entender que a vontade de Deus realmente é boa, perfeita e agradável. Até quando para nós é desagradável, até quando nós olhamos e falamos: Deus, eu não quero fazer isso. Mas nós temos que entender que se Ele decidir, vai ser bom e vai ser perfeito. Quando eu comecei a ler, né, alguns versículos sobre isso, eu fui no YouTube e eu vi um teatro que chama O Banco das Decisões. E nesse teatro chega uma mulher com um banquinho e encontra Jesus e fala: ó, Jesus, esse é o meu banco e eu estou dando ele pro Senhor. E aí Deus fala assim: você sabe que esse é o banco das suas decisões, né? E se eu sentar nele, quem vai decidir sou eu. E aí a mulher fala: sim, Jesus, eu sei, é todo seu, toma. E aí começam a aparecer algumas circunstâncias, como ir no shopping, gastar todo o dinheiro com a amiga, e Jesus tá lá sentado e vira pra ela e fala: não, você não vai. E aí ela começa a empurrar Deus do banco e a querer dividir com ele pra decidir que sim, ela iria no shopping gastar com a amiga. E aí Deus vira pra ela e fala assim: olha, não tem como eu falar não e você falar sim. É apenas uma decisão. E você disse que eu poderia tomar. Então eu estou tomando. Agora, se você não quiser, eu não posso. Não posso decidir por você. Às vezes nós falamos pra Deus: Deus, toma decisões da minha vida, eu te entrego o meu dia, eu te entrego os meus sonhos, os meus desejos. Mas nós não deixamos de fato que Deus tome as decisões das nossas vidas, porque nós estamos sempre ali, colocando a nossa mão. E quando nós colocamos a nossa mão, Deus tira dele. Isso tem a ver também com a alma gritar. Sabe, a nossa alma tem que diminuir para que o nosso espírito cresça. Por isso que há uma constante guerra. O espírito, ele precisa vencer a nossa alma, a nossa carne. Nós precisamos fazer com que ela diminua para que o espírito cresça, porque os dois não dá. E aí eu fui ler na Bíblia algumas palavras em relação a isso, né? E eu fui lá para Abraão e Sara. Abraão e Sara, eles tinham um sonho de gerar, né, de multiplicar. E Deus havia falado que sim, eles iriam multiplicar, que sim, eles iriam gerar, mas que tudo ocorreria no tempo de Deus, no tempo bom e perfeito de Deus. Porém, Sara desacredita e decide colocar a mãozinha dela naquilo que Deus havia prometido, na promessa, no propósito e no sonho. E aí decide dar o seu jeitinho. Então aí vai lá, Abraão engravida outra mulher e aí gera Ismael. E aí acontece todos os problemas de uma geração que não estava no coração de Deus, de uma geração que não era propósito de Deus, até os dias de hoje. Às vezes nós entendemos as decisões de Deus como algo difícil, como algo que não vai dar certo, como algo que não é tão bom assim. E aí nós vamos e fazemos do nosso jeitinho, com a nossa mão. Só que aí depois nós vemos o quão errado tudo deu.
Deixa eu te dizer uma coisa, você tem um sonho? Entrega nas mãos de Deus e deixa com que Ele decida. Se você tem um propósito, deixe com que Deus te guie para esse propósito. É claro que você tem que fazer a sua parte. Deixe com que Deus decida. Sabe, se você sabe que você está cometendo um pecado, uma falha, se diminua para que ele cresça dentro de você. Nós temos que, a partir de hoje, entregar a nossa vida totalmente nas mãos de Deus. Nós temos que entregar o nosso banquinho da decisão nas mãos de Deus e falar com que Deus decida para mim, porque eu sei que é o melhor. É nas coisas pequenas. É nos detalhes em que Deus precisa decidir também. Porque o inimigo ele não vai colocar uma montanha para você tropeçar, não. Ele vai colocar uma pedra bem pequena. E é por isso que nós prezamos nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Deixar com que Deus decida, com que Deus dê a direção para a nossa vida. Na Bíblia tem um versículo, eu acho que está em Isaías, que fala assim, que como pode nós pensarmos que o oleiro não sabe como moldar um vaso? Sabe, fala mais ou menos assim. Como nós podemos pensar que Deus, aquele que nos criou, aquele que nos amou, aquele que morreu por mim e por você, não sabe decidir o que é melhor para nós? Ah, mas Vitória, como eu vou deixar, como eu vou saber que é a decisão de Deus, como eu vou entender a voz dele? É construindo uma intimidade com Deus. Intimidade não se constrói do dia para a noite. Intimidade é uma conversa, é uma busca intensa. Eu tenho para mim que Deus, ele não é só o meu pai, ele é meu amigo, ele é o meu melhor amigo. E assim eu vou começar a construir uma intimidade com ele. E cada vez eu vou escutar mais, cada vez eu vou entender mais. Lendo a Bíblia, escutando louvores, orando, através de pessoas que também são usadas nas nossas vidas. Sabe, você tem que orar mais, você tem que ler mais a Bíblia, você tem que, sabe, escutar mais louvores, você precisa jejuar mais. É uma coisa que eu tô aprendendo porque eu não curto muito jejuar, mas eu entendo que é preciso. Porque jejum é realmente matar a nossa carne. Nós precisamos matar a nossa carne para que o nosso espírito cresça em nós. Então nós precisamos praticar isso para que Deus realmente tome as decisões nas nossas vidas e realmente deixar, entregar e confiar e entender que Ele vai fazer o melhor por nós. Não tem como você e Deus decidirem por você, não. É só uma pessoa que pode tomar a decisão na nossa vida. Então deixe com que Deus decida, verdadeiramente. Tem que tomar uma decisão? Ore e peça para que Deus te dê a direção certa. Então, em nome de Jesus, feche os seus olhos, ore, peça. Peça para que Deus realmente decida e deixe Ele decidir a sua vida, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui, nós estamos na Tua presença, Deus, e eu quero te pedir, Deus, eu quero te pedir que todos os dias, Deus, que todos os dias eu seja mais íntima do Senhor, para que o Senhor possa decidir. Até nos mínimos detalhes da minha vida, Deus pode decidir, a minha vida é Tua. E que isso seja uma verdade todos os dias para mim, Paizinho, todos os dias para mim. Em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus. Toma o meu banquinho das decisões e decida, Pai. Porque eu tenho que entender que a Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, Pai, em nome de Jesus, essa é a minha oração. Amém e amém. Então, galera, essa foi a mensagem de hoje. Em nome de Jesus, entregue o seu banquinho das decisões para o Senhor, verdadeiramente. 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. O Senhor tem que crescer em você para que você diminua, para que você viva a boa, perfeita e agradável vontade dele, em nome de Jesus. Que você queime muito e muito mais por Jesus no dia de vocês e na semana de vocês, e que Deus abençoe grandemente cada um de vocês.